Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és o único digno de receber nosso louvor, nossa adoração. Tu és digno de tudo, Abba. Oh, papaizinho querido. Nós rendemos ações de graças a Ti nessa noite. Queremos declarar que entendemos, Jesus, que Tu és o Rei dos Reis. Tu viestes a esse mundo em carne e osso e se entregou naquela cruz, derramando todo o Teu sangue para nos conceder liberdade, para nos conceder novidade de vida, para nos dar acesso ao reino de Deus, para nos fazer um com Deus Pai. Obrigado, Deus, por ter enviado o Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, porque quando levastes o Teu Filho Jesus de volta aos céus, nos deixou o Teu Santo Espírito, o governador de Deus na terra, a pessoa mais importante na terra, o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a oportunidade de sermos templo do Espírito Santo. Obrigado pela presença dEle dentro em nós. Obrigado pela presença do Espírito Santo neste lugar que é a Tua casa, Deus. Queremos declarar mais uma vez que entendemos que só Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Nós declaramos para o mundo ouvir: Deus é santo. Tu és santo, 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 Senhor. Tu és poderoso. Tu és um Deus de portentos, de milagres, de sinais, de maravilhas. Oh, papai, declaramos o nosso amor por Ti nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque se entregaste ali. Obrigado porque pagou o nosso preço de remissão. Obrigado, Senhor, porque Tu pagou a nossa dívida, mesmo sem dever nada. Obrigado, Senhor, porque se colocou naquele lugar como um cordeiro, o cordeiro perfeito de Deus, o cordeiro pascal, num sacrifício, sacrifício vicário, para nos redimir, para nos trazer de volta ao projeto, ao desenho original de Deus. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Jesus. Declaramos o nosso amor nessa noite, Jesus. Declaramos que sabemos que Tu és Rei, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu reinas sobre nós. Obrigado, Jesus, porque entendemos que vivemos sob o Seu domínio. Obrigado, Jesus, porque entendemos que Tu és soberano. Obrigado pela Tua soberania. Oh, Jesus, recebe a nossa adoração, papai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Oh, tudo é para tudo, Ti, Senhor. Tua é a glória. Oh, Tua é a glória, Senhor. Tua é a glória, Senhor. Te Oh, Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Para sempre cantaremos a Ti, papai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no seu tablet, no seu telefone, eu gostaria que você abrisse ou acessasse no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. E se você olhar o caput ou o título deste capítulo na Bíblia, pelo menos na minha está assim, eu estou lendo essa noite aqui na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Na minha está assim: a instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa. Êxodo 12, verso 1 em diante.
o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Hoje de manhã, quando preguei essa mensagem, isso me ocorreu de manhã lendo esse texto. Que isso aqui, Deus está instituindo a Páscoa. E quando Ele começa a declarar o que aquilo seria, o que aquilo representaria, ou para que aquilo apontaria, Ele fala num lugar, geograficamente falando, que era o lugar de cativeiro. O lugar onde o povo ainda estava sob um jugo de escravo. E o texto, na narrativa, fala que era uma escravidão cruel. É algo redundante, porque escravidão já é algo difícil, cruel. Mas o texto fala que eles estavam sobre uma escravidão cruel. E aqui Deus começa a falar ao povo dele, que já estava há mais de 400 anos sofrendo como escravo numa terra que não era deles. E o Senhor diz a Moisés e Arão na terra do Egito, no lugar de cativeiro, no lugar onde eles estavam escravos, o que Deus está dizendo é: mesmo que você ainda esteja no seu cativeiro, eu vou falar com você e vou te trazer uma promessa e uma palavra de esperança. E Deus falou a Moisés e Arão, ainda na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, o passarão nas 2 ombreiras ou nos 2 umbrais da porta e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Vou voltar nesse verso que eu não tinha me atentado a isso, meu Deus. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos 2 umbrais e na viga superior da porta, nas casas que os comerem. Quem não está apto para se alimentar do cordeiro, não pode ter o sangue do cordeiro na porta. A gente vai falar disso mais tarde, meu Deus. Naquela noite comerão a carne assada em fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro até a manhã seguinte. O que porém ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com sandálias nos pés, cajado na mão, lombo cingido, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Você pode olhar aí na sua Bíblia que ele fala: é a Páscoa do Senhor, e o Senhor está todo em letras maiúsculas, não é só o S, todo em letras maiúsculas. Aí é o nome próprio de Deus. É a Páscoa de Yahvé, é a Páscoa de Jeová, é a Páscoa de Jeová, é a Páscoa de Deus. E aqui já com o nome próprio dele, é algo que ele estava instituindo. Porque naquela noite eu, Deus, vou passar pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E mais uma vez, o nome próprio de Deus. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Pai querido, Deus amado, essa é a tua hora, papai. Amigo Espírito Santo, toma os nossos ungidos, nossos ouvidos, unge nessa noite. Ó, nossa mente, o nosso coração, para que a gente venha entender mais de ti, da tua palavra, e entendendo a gente possa prosseguir em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, toma os nossos corações cativos a ti, a nossa mente também, para que não haja dispersão e que a gente possa entender tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar, por favor. Rapaz, eu não tinha visto isso no texto. Só passa o sangue quem comer do cordeiro. Se você não pode repartir do cordeiro,
Quando eu falo essas coisas, eu lembro só de pastor Luquinha. O pastor Luquinha tem um tchau aí. Porque eu falo essas coisas, eu lembro de você. Né? Ele fala assim, meu bispo, eu gosto quando você começa a pregar e no meio da mensagem você já conta o fim. Você já vai dando spoiler, mas é que é algo tão lindo que a gente não pode reter para o final. A gente entende que o cordeiro perfeito de Deus, ali ele fala que é um cordeiro perfeito de 1 ano, macho, sem defeito. Na instituição da Páscoa, no Pessa, lá ainda quando eles estão no Egito, estão se preparando para sair. E aqui a gente já falando de Jesus, o cordeiro primogênito perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você não pode repartir Jesus, você não tem direito de usar o sangue que ele derramou por você. Meu Deus, isso é profundo demais. Porque o que ele estava dizendo ali é sobre a casa que eu viro o sangue, eu vou passar por cima cobrindo, eu vou passar por cima protegendo. Do original hebraico, pesar, passar por cima. Ele fala, onde eu viro o sangue, onde o sangue estiver, eu passo livrando. Mas naquele mesmo texto nós vemos, se a casa que tiver o cordeiro para comer, essa pode usar o sangue também. Meu Deus. A Páscoa ou Pessa em hebraico é uma celebração, uma das mais antigas e significativas da fé judaica. Ela foi instituída por Deus aí em Êxodo 12, onde a gente acabou de ler esse texto. Ela marca a libertação do povo, que já vivia há mais de 400 anos sobre um jugo de escravidão. Ela marca o momento em que Deus decide o tempo certo, já determinado nos céus, de libertar o povo e começar a levar o povo para aquela terra que ele já tinha determinado que seria deles. Então, acima de tudo, Páscoa nos remete à libertação. E em Êxodo 12 a gente vê isso tudo. E quando a gente vai lendo o texto e vai falando da libertação do povo de Israel, da escravidão que eles viviam na terra do Egito, a ceia pascual ou o Seder de Pessa, ela é carregada de símbolos que, além de relembrar um fato histórico, apontam para realidades espirituais mais profundas e muitas delas reveladas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus ele celebrou a ceia da Páscoa com os seus discípulos antes da sua crucificação. De manhã, no culto das 10, nós tínhamos aqui a mesa da ceia primitiva. E na mesa da ceia primitiva nós tínhamos todos os elementos que compõem aquela ceia primitiva. Nós tínhamos ali o pernil de cordeiro assado. Nós tínhamos também aquele, como se fosse um purê de maçã com uvas, nozes, que representa o barro, remetendo ao barro que eles amassaram no Egito. O ovo cozido, a água salgada, as ervas amargas e tantos simbolismos nas ceias primitivas. De manhã a gente falou mais profundamente sobre isso. Mas Jesus, ele celebrou essa ceia e de manhã eu falei sobre isso. Muitas vezes quando a gente olha para a ceia que Jesus celebrou, a gente acaba focando em 2 elementos, porque Jesus ensinou em cima desses 2 elementos. Ele falou sobre o vinho e ele falou sobre o pão e sobre o vinho. Mas na ceia que Jesus comeu com os discípulos era uma ceia judaica, assim como foi instituída em Êxodo 12. Então na mesa tinha assim o cordeiro assado, tinha as ervas amargas, tinha o pão, tinha o vinho, tinha as outras coisas. Mas ele estava ensinando sobre o que aquilo representaria para aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer, se entregar por mim e por você. Então ele estava falando, este pão que eu vou partir é meu corpo, partindo o meu corpo por vocês também, assim como vocês devem partir de vocês. Este vinho representa o sangue que eu vou derramar todinho por vocês. Por isso que ele destacou esses 2 elementos. Mas a ceia era uma ceia judaica, como Jesus aprendeu desde pequenininho a celebrar, que nesse trecho da Bíblia fala sobre a última ceia. Não apenas ele estava ali cumprindo as expectativas da antiga aliança, mas ele estava criando, instituindo uma nova aliança. E essa nova aliança ele estava selando com o sangue dele. Está lá em Lucas 22:20, que ele está selando essa nova aliança com o sangue dele. E a seguir aqui eu quero explorar alguns dos elementos da ceia judaica, as suas raízes espirituais e como eles encontram significado em Cristo. Quando a gente lê esse texto, se eu não me engano é no verso 4. E isso conversando de manhã até com o pastor Zé, falei isso também. Foi que ele me chamou a atenção para isso. Verso 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Como a gente já entende que Jesus é o nosso cordeiro perfeito de Páscoa, Jesus é maior do que qualquer casa.
Jesus é maior do que qualquer casa. O que eu já quero dizer nessa noite aqui, você não pode tomar Jesus para você só, mas por onde você passar, nos seus vizinhos, amigos, você tem que anunciar quem Ele é, o que Ele representa e o que Ele veio fazer por você e por aqueles que estão à sua volta. Porque Ele não veio morrer por muitos, como muita gente acha. Jesus veio morrer por todos. Claro que nem todos vão reconhecer e aceitar, mas Ele deu a vida dele por todos. Ele morreu na cruz por todos. Então Jesus é o cordeiro que é grande demais para minha casa e para a sua casa. Então a gente precisa necessariamente repartir Ele com os nossos vizinhos e amigos. A gente precisa repartir da mensagem da cruz com nossos vizinhos e amigos. A gente precisa repartir o Evangelho com nossos vizinhos e amigos. A gente precisa repartir o que Jesus fez, faz e vai continuar fazendo com nossos vizinhos e amigos. Porque Ele é maior do que as nossas casas, amém? Aleluia. Quando a gente lê no texto que eles deveriam matar aquele cordeiro e deveriam aplicar o sangue do cordeiro sobre os umbrais, sobre as ombreiras, sobre as vergas das portas e as vigas. É algo muito lindo quando a gente começa a entender a profundidade do que isso significa. Antes da primeira ceia, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas e nas vigas das casas. Está lá em Êxodo 12, 7, nós lemos isso. E ele estava dizendo, quando vocês fizerem isso, e o anjo da morte vier, ele vendo o sangue sobre os umbrais das portas e sobre as vigas da casa, ele vai passar poupando. Ele vai passar sobre aquela casa, não vai trazer morte nem julgamento. Quando ele avistar o sangue, ele passa poupando. Porque o anjo da morte vai passar, mas eu vou estar cobrindo aquela casa. E não haverá julgamento nem morte. Porque Deus estava chegando para julgar o Egito e seus falsos deuses e trazer justiça e morte para aqueles que não o conheciam nem o aceitaram. E era um momento já que todas as outras pragas tinham acontecido, eu estava na última. Ele falou, e nessa última eu concluo a minha obra aqui de julgamento sobre esse povo que por tantos anos escravizou o meu povo escolhido. Mas quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima. Quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima. Daí o nome Pessar, do original hebraico, significa passar por cima. Passar poupando os primogênitos daquela casa. E não trazendo o juízo para que se abatesse sobre aquela família. Mais do que um simples ritual, a marca de sangue era um selo de identidade. Um selo de cobertura espiritual, onde Deus estava dizendo, onde você avistar o sangue, este lugar é meu. Onde você ver o sangue, aí é minha identidade. Aonde você avistar o sangue, aí tem a minha cobertura. Aonde você vê o sangue, não toque, porque é meu. Ele já estava instruindo o povo, ensinando ao povo, aonde o sangue de um cordeiro sem mácula tiver aplicado, sobre aonde esse sangue descer, sobre aonde esse sangue escorrer, isto será meu, e o compromisso é meu de cuidar e de cobrir. Interessante é que no Egito Antigo, até na agenda, hoje, não sei quem prestou atenção, mas na agenda do caminho, eles passaram alguns momentos e alguns flashes da vida de Jesus e da ressurreição. E tem um momento que ele mostra a tumba vazia na agenda. E antes de mostrar a tumba vazia, ele mostra uma porta. E na porta ali você vê várias inscrições em hieroglifos egípcios. E geralmente nas vergas da porta, nos umbrais das portas e nas vigas das casas, era onde os egípcios escreviam o nome dos seus deuses. Para que aqueles deuses do Egito guardassem aquelas casas. Aí você pode estar pensando, não bispo, mas ali eram os egípcios. A gente está falando agora do povo de Deus, que já vivia há mais de 400 anos ali e já tinha absorvido boa parte da cultura daquele povo. A ciência diz que são necessários pelo menos 3 anos para se implantar uma nova cultura numa empresa, numa localidade, num país, numa cidade. De apenas 3 anos você já começa a implantar uma nova cultura. O povo estava vivendo ali há mais de 400 anos. Eles já tinham a cultura do povo egípcio enraizadas dentro dele. A cultura do povo egípcio já estava dentro do coração daquele povo. Então sim,
naquela casa também eles deveriam ter as inscrições, até porque eles estavam dentro do Egito. E o que Deus estava dizendo é: o sangue do cordeiro que vocês vão sacrificar, coloque por cima do nome desses deuses falsos, porque é sobre este sangue que eu vou enxergar e vou ver a minha identidade e vou passar livrando, porque qualquer outra coisa que passar disso, eu não reconheço. E muitas vezes a gente passa na vida atrás de amuletos, sem entender que o sangue do Cordeiro de Deus é o que a gente necessita para nos cobrir, para nos livrar, para nos guardar, para nos reposicionar, para nos trazer liberdade. É só o sangue do Cordeiro de Deus que é o necessário. E a gente quer às vezes se apegar a amuletos de fé. Não, porque o umbral tem ali o nome do Deus, isso, Deus aquilo, outro. Deus, quando veio contra o Egito, ele subjugou todos aqueles deuses que o Egito tinha. O Egito adorava o rio Nilo, o Egito adorava as moscas, o Egito adorava rãs e sapos, o Egito adorava tudo. E Deus trouxe um julgamento sobre cada um deles. E nos portais e umbrais ele falou: passa o sangue por tudo, porque quando eu passar e eu ver o sangue, ver a minha marca, ver a minha identidade, e aí eu vou livrar. Meu Deus. E a aplicação cristã sobre isso, a gente já viu isso aí na instituição da Páscoa no Antigo Testamento. E na Nova Aliança, a instituição cristã sobre isso é: Jesus é o Cordeiro de Deus, está João 1:29. Seu sangue derramado na cruz nos cobre, nos livra da morte eterna. Em Romanos 5:9 lemos: justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. É o sangue que nos lava, é o sangue que nos protege, é o sangue que nos liberta. É pelo sangue que nós somos salvos e somos libertos da ira. É o sangue. Meu Deus. Em Êxodo 12:11 ele fala como eles deveriam celebrar a ceia, como eles deveriam comer a ceia. Ele fala: vocês devem comer a ceia com o seu lombo cingido, com os seus pés calçados e com o cajado na mão. Pense que eles eram escravos ainda naquele momento. E como escravos eles trabalhavam dia e noite com farrapos. Como escravo se veste. E no momento que Deus chega decidindo resgatar e tirar eles daquela condição de escravidão, ele fala: bota o lombo cingido, já bota a roupa no corpo, porque eu já começo a levar você hoje a um novo nível, eu já começo a levar você hoje, e você precisa reconhecer que você não é mais quem você era há instantes atrás, porque quando eu chego, eu transformo assim. Cerca de 2, 3 meses atrás aqui, a gente falou que quando Deus vem de encontro a nós, Ele muda a nossa sorte. Sorte do original é mazal, que significa uma gota do alto. E quando nós encontramos essa gota do alto, a gente muda instantaneamente. É quem está de fora e não entende, fala assim: rapaz, era uma coisa, do nada aconteceu. Do nada não, irmão. Eu estava posicionado onde a gota caiu. Eu estava posicionado onde a gota caiu. Que gota? Mazal, a gota dos céus. Aquela que muda a minha e a sua sorte. Aí tem aquele pessoal que é mais moderno, né? Fala: do Neida, mudou. Esteja posicionado onde a gota do alto possa cair sobre a sua vida. Onde a cobertura do sangue do Cordeiro de Deus possa estar sobre a sua vida. A orientação era para comer o cordeiro, era clara: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Isso estava indicando prontidão para uma saída imediata. Imagine, o povo estava clamando, chorando: poxa Deus, para amassar o barro, está duro. Aí Deus fala: vou livrar amanhã. Aí o povo senta, dormir aqui, tirar um sono, uma pestana. E Deus falou assim: vai comer. E foi o jantar, pôr do sol. Era para comer como? De prontidão. Oh Deus, eu não queria nem falar isso, Jesus, mas eu vou falar. O que Deus estava dizendo é: eu vou livrar vocês, mas estejam prontos. Comeram o jantar e passaram a madrugada como? A gente nunca pensa nisso, né? Foram dormir. Não, meu irmão, todo mundo de prontidão. E aí é você e Deus agora. Quanto tempo no ano você está de prontidão numa madrugada para agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua vida e pelas promessas que Ele ainda vai cumprir na sua vida? Não, mas Deus sabe. Deus sabe.
Mas mesmo assim Ele quer ver a minha e a sua atitude. Ele tanto sabe que Ele entregou a vida do Filho dele por mim e por você. Mas o que é que a gente tem dado de volta? O que é que a gente tem entregue a Ele de volta? Aqui Ele fala, estou livrando, mas fique de prontidão. Lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. No Egito, eles tinham um costume de quando eles adentravam templos dos deuses egípcios, eles tinham que descalçar os pés. Os príncipes, os reis, os egípcios. Porque quando eles adentravam um lugar tido para eles como santo, eles não podiam entrar calçados. Tanto que Moisés foi criado sobre essa orientação. E quando Deus se apresenta a Moisés, a primeira coisa que Deus brada para Moisés é Hatzitza, descalça-te. Porque você está num solo santo. Moisés conectou na hora, porque ele cresceu entendendo que no lugar sagrado ele não podia estar calçado. E a primeira coisa que eu entendi quando Deus falou assim, com sandálias nos pés, Ele falou, vou estar te tirando deste lugar que para mim não é sagrado, para te levar à terra que para mim é santa, e por isso eu vou colocar vocês, meu povo, lá. A primeira coisa que eu entendi foi isso. E só aí já seria muito bom. Mas depois eu me lembrei do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu e estourou tudo aquilo que ele pediu ao pai, a sua herança antecipada, já declarando ao pai, para mim você já morreu, me dá a minha parte que eu vou seguir minha vida. E ele estourou tudo, a Bíblia conta. Depois vocês podem fazer essa reflexão em casa. E quando ele estourou tudo, estava vivendo já como escravo. E estava comendo já, disputando o resto de comida com os porcos. Ele caiu em si e disse assim, não, meu pai é muito rico. Se eu voltar para a casa do meu pai e for um dos servos lá, eu vou ser mais bem tratado que aqui, eu vou voltar para lá. E a Bíblia conta que ele voltou. E quando ele apontou de longe no caminho, o pai já estava esperando. E quando o pai viu, o pai correu para ele. A primeira coisa que o pai gritou foi, traz sandália para ele. Pediu anel, pediu roupa, mas a primeira coisa, traz a sandália. Por quê? Porque escravos andavam de pés descalços. E quando o pai vê o filho, ele fala, a primeira coisa que eu vou restaurar nele é a condição de filho. E quando Deus viu o povo dele ali, ele falou, calça a sandália, porque de hoje em diante eu restauro a paternidade de vocês. De hoje em diante eu declaro para o mundo ouvir, vocês são os meus filhos e sairão dessa condição de escravo hoje. Calça a sandália, cinge o lombo, toma o bordão e caminha, porque o seu Deus, eu sou o teu pai. Aleluia. Deus é aquele que muda a nossa sorte instantaneamente. Em um instante ele calça o pé porque você é nova criatura. Calça o pé porque você não é mais escravo. Calça o pé porque você é filho. É assim que ele faz. Meu Deus. Meu Deus. Depois disso acontecer, eles seguem caminhando. Já na condição de livres, de libertos, caminhando. E eles vão caminhando e chegam a um determinado ponto, eles param de frente ao Mar Vermelho. E a gente conhece a história, Moisés ora, fala com Deus, Deus fala, estenda o seu bordão. E o mar se abriu. E o povo caminhou e passou a pés enxutos, diz a palavra. O que eu entendi, e o apóstolo Paulo explica isso, é que o povo precisou passar no meio do mar, para que ele vivesse muito mais do que um milagre físico, uma representação espiritual de um batismo. Vamos batizar em massa, porque o povo está saindo dessa condição de escravo. Vamos batizar em massa, porque o povo vai passar um período de provação, mas tem que estar batizado por isso, para que ele se ache apto a entrar na terra que eu prometi. E quando a gente vê, o povo passou. Então não foi somente um milagre físico, foi uma representação espiritual do batismo. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados na nuvem e no mar. A aplicação cristã é assim como o povo passou pelo mar, e depois enfrentou 40 anos de provação no deserto. Para quê? O povo estava sendo livre do cativeiro. O povo tinha saído do Egito, mas precisava de um tempo para que o Egito fosse saindo do coração do povo. Porque tirar o povo do Egito foi fácil. Deus fez assim, ele saiu. Mas tirar o Egito do coração do povo demandou uma transformação e um processo muito grande.
Por isso que a gente fala tanto de processos na vida, porque Deus, Ele usa os processos para que a gente atinja a plenitude do propósito que Ele tem para cada um de nós. A aplicação cristã disso na Nova Aliança. Jesus foi batizado por João Batista. E depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito levou ele para o deserto, onde ele passou 40 dias, sem comer e sem beber, sendo provado. Jesus foi provado e passou pelo processo. Às vezes a gente fala assim, oh Deus, me livra disso. Ele quer preparar você, para que você viva coisas especiais, coisas grandes, mas a gente tem que estar habilitado para isso. E são os processos que nos habilitam. Jesus passou por isso também. E ambos os momentos do povo ali, assim como Jesus, marcam a transição entre promessa e preparo, entre escravidão e liberdade, entre identidade velha e vida nova. Assim como a gente falou dos elementos da ceia, a ceia judaica inclui elementos simbólicos que Jesus reinterpretou durante a última ceia. O pão sem fermento ou amatizar, simbolizando a pureza e assim também como a pressa de sair daquele lugar de cativeiro, da saída do Egito. Jesus, Ele é o pão da vida, está lá em João 6,35, sem fermento, sem pecado, e Ele se ofereceu por nós. Na ceia judaica, na mesa, tem também o maror, que são as ervas amargas. Representam e relembram todo o sofrimento que o povo passou ali no Egito. Jesus, Ele tomou sobre si a amargura do pecado do mundo. Já numa das profecias messiânicas do profeta Isaías, 53, 4 e 5, ele fala que Jesus tomou sobre si a amargura do pecado do mundo. Na ceia também tem-se o vinho. E durante o Seder de Pêssar, durante a ceia, são bebidos 4 cálices de vinho, representando as promessas da redenção na sua plenitude. Isso está lá em Êxodo 6, 6, 6 e 7. E Jesus, Ele instituiu a nova aliança com o cálice, lá em Lucas 22, 20, selada com o sangue dele. O cordeiro pascal, ele diz que é um para cada família. Deveria sacrificar um cordeiro puro, imaculado, sem defeito. 1 Coríntios 5, 7 fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, propício para o perfeito sacrifício. A última ceia celebrada por Jesus é o cumprimento da ceia de Pêssar, da ceia da Páscoa. Ele não anulou a antiga aliança, mas Ele cumpriu a antiga aliança plenamente. Ele estabeleceu também uma nova aliança, não baseada no sangue de cordeiros ou cabritos, mas baseada no seu próprio sangue, baseada no primogênito de Deus, baseada no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chegou para ser batizado por seu primo João Batista, e João estava ali batizando o povo no Jordão, e Jesus chegou e entrou para ser batizado. Quando João o avistou de longe, João declarou: ali vem o Cordeiro homem de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê na Bíblia em português, né, ele fala: ali vem o Cordeiro macho. Mas no hebraico tem uma distinção muito grande entre macho e fêmea, Havá, Zahá e Nekevá, e homem e mulher, Ishi e Ishá. E ele olhou para Jesus e disse: Ishi sa lebeit, avot sa labait. Aquele é o Cordeiro homem que tira o pecado do mundo. Já mostrando que era aquele que precisava morrer por mim e por você. Fala assim, quando ele morrer, acaba isso. Quando ele morrer, acaba sacrifício. Porque ele é um sacrifício perfeito. Ele é aquele que vai entregar a vida dele, o sangue dele todinho, e vai pagar por todo mundo. Jeremias 31, 31 já tem profetizado essa nova aliança. Hebreus 9, 12 declara que ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, obtendo redenção. A ceia judaica da Páscoa narra a libertação de todo um povo.
A ceia judaica da Páscoa anuncia a redenção de todo um povo. O povo judeu, que estava cativo e escravo há mais de 400 anos. A ceia primitiva narra isso. Mas em Cristo, o que a nova aliança anuncia é a libertação de toda a humanidade. Não mais só de um povo, mas de toda a humanidade. Cada detalhe, o sangue nos umbrais, a travessia do mar, os símbolos da mesa apontam profeticamente para o Messias, o verdadeiro libertador, Jesus Cristo. Jesus não apenas celebrou a ceia, Ele é a Páscoa. 1 Coríntios 5, 7, Ele é a Páscoa. Muitas vezes o mundo tenta silenciar esta mensagem, tenta criar novas narrativas e novos símbolos. Eu lembro, acho que foi com Átila Neto, está com 15 anos agora. Átila Neto, com 5, 7 anos de idade. Aí a escola chama a mim e a Tati para ir na escola. Eu digo, Jesus, ele é tão quietinho. É porque a gente não tinha Mateus na época, né? Porque se a escola chama a gente para o Mateus, a gente já vai. A gente já sabe que Mateus, oh Deus, a gente vai, Deus, Mateus. Mas quando chamou Átila Neto, eu digo, Jesus, o que aconteceu, Deus? E quando chegou lá, foi para falar isso, você tem que conversar com o filho de vocês. Nós vamos conversar. Onde ele errou? Era a semana da Páscoa. Falou assim, era a semana da Páscoa, e nós começamos a falar sobre a Páscoa na sala, e fomos falar sobre os ovos, e fomos falar sobre o coelhinho, e ele levantou a mão e falou, está tudo errado, a Páscoa é Jesus. Eu falei assim, eu não vou falar com meu filho não, porque essa é a verdade, e ele aprendeu sobre a verdade. E ele, meu irmão, nunca errou. E aí, glória a Deus que isso chegou já em Mateus também com 7 anos. E aí ele também não perde tempo. Quando é Natal, quando é Páscoa, eles anunciam o Evangelho. A Páscoa é Jesus, ponto. Acabou. Entendeu? E às vezes a gente fica, não, é Jesus. A Páscoa é Ele. Não tem mensagem mais poderosa do que a mensagem da cruz. Ele morreu por nós. Ele é o nosso libertador, Ele é o Messias. Ele não apenas celebrou, Ele é. 1 Coríntios 5, 7. A antiga ceia preparava um povo para sair da escravidão. A nova ceia prepara o coração do homem para entrar no reino de Deus. Hoje já foi dito aqui no momento do ofertório. Quando Jesus, como um herói, na cruz, você vê que Ele ora, mesmo em meio a tanta dor. Se você for parar para entender um estudo do que Jesus passou ali, embolia pulmonar e tantas outras coisas, os vasos de alto calibre jorrando sangue, ele se esvaindo em sangue. Mas a Bíblia não fala, e aí ele morreu. Não. Depois que ele bradou que estava tudo pago, tetelestai, e falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele veio, cumpriu a missão, pagou o meu preço, o seu preço. Está pago, tetelestai, toma o meu espírito, Pai, porque eu cumpri. Eu religuei, eu fiz de novo o acesso da humanidade com Deus Pai. Eu deixei o livre acesso. Levante suas mãos assim aos céus. Ah, Jesus, nós te amamos. Tu és o nosso bem maior, Deus. Meu Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.